Aliás, boa tarde a todas e todos. A gente tem que marcar, né, uma confraternização. Vitor, eu acabei mandando no grupo do WhatsApp, mas como você não tá lá, Uhum. amanhã eu vou mesmo na Feira de São Cristóvão beber meu aniversário, que é no sábado. Ah, beleza, Então, eu vou. Que horas? esteja convidado. Eu falei, eu tô saindo de casa umas 8 horas, Show. tá? Eu chegar lá até umas 8h30, mais ou menos. Querida, a Beleza. confraternização de análise real vai ser dia 5 de janeiro, Isso, exatamente. Tá ótimo. após a aula Bidei de Vitor Giraldo, Isso aí. Tá? no samba. Enfim, depois a gente combina os detalhes. Então vamos lá. Então hoje vamos começar falando sobre topologia da reta. Todo mundo está ouvindo bem, né? É... Que é assim, por que que o título está escrito topologia da reta? Porque é a mesma coisa assim, se eu falar, vamos estudar a álgebra do conjunto dos números reais. É porque álgebra é uma área. Quando você fala a álgebra de determinado lugar, é que você vai estudar a estrutura algébrica daquele lugar, certo? Daquele conjunto. E no caso, topologia é uma área, né, de matemática, e a gente vai estudar a estrutura topológica da reta, beleza? Então, por isso que no título é topologia da reta, porque não é a topologia como área de pesquisa, como campo, né? Assim. Enfim. Só que eu vou começar, eu gosto de falar de topologia da reta, porque tem muitos conceitos, né? Assim, essa é meio que. Igual quando a gente começou lá as sequências, que eu falei que tinha vários conceitos de sequência, subsequência, não sei o que, tá aqui também. Tem muitos conceitos, muitos nomes, assim. E eu gosto de situar a topologia da reta na topologia de forma mais ampla. Então a gente não vai falar aqui de topologia como área, né, assim, mas igual a gente fez em álgebras, quando a gente falou de estrutura algébrica da reta, eu não falei um pouco de anel, essas coisas, para meio que situar num contexto matemático mais amplo. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Então, eu vou falar algumas coisas bem básicas de topologia de forma mais ampla, beleza? Eu acho que, assim, eu acho que dá para entender melhor, assim. Jonathan. Desculpe já estar Não. interrompendo aqui. Eu acho super importante essa abordagem, porque, tipo, eu percebi que na graduação muitas coisas estão conectadas. A estrutura de espaço vetorial na álgebra linear, um isomorfismo. O que significa quando existe um isomorfismo entre duas estruturas, assim? O próprio conceito de grupo, de anel. E, assim, eu demorei muito, muito tempo para começar a entender, de fato, e refletir sobre essas conexões, que uma coisa está ligada à outra, tipo, anel, grupo, isomorfismo, o que é isso, assim? Uhum. Então, eu acho que já abordar desse jeito e conversar sobre isso, eu acho que é super importante para conectar as coisas na nossa cabeça e começar a fazer sentido, para justamente a gente ter uma visão mais abrangente sobre o assunto, não ficar, tipo, decorando conjunto fechado, conjunto aberto, assim. Isso. Eu Uhum. acho muito legal desse jeito. Perfeito. É bem essa a minha intenção mesmo, né? Porque eu acho que muitas vezes, que eu sempre falo, as coisas na graduação são desconectadas muitas vezes, né? Assim, então, tentar nessa disciplina aqui, eu tento situar a discussão na história, na educação, nas relações com a educação básica, sobretudo, e na própria matemática, né? Relacionando com outras, situando em contextos mais amplos, enfim. Então, é bem essa a intenção. Então, eu quero começar falando um pouco o que falar de topologias e métricas, né? A ideia de métrica é um conceito também importante. A gente vai falar de espaço métrico, né? Assim, para situar, como eu disse, um pouco essa discussão nesse contexto mais amplo, né? A gente pode então pensar, assim como tem estrutura algébrica, certo? A gente tem estrutura topológica, tranquilo. O que determina a estrutura algébrica são as operações, beleza? E o que que é e o que que é, no caso, aproveitando a fala do Jonathan até, o que que é um morfismo de estrutura no caso de uma estrutura algébrica?
é um isomorfismo, ou seja, é uma função bijetiva que preserva as operações. Beleza? Então, quando a gente diz que existe um isomorfismo entre dois conjuntos, né, entre duas estruturas, a gente quer dizer que um é a cópia do outro em termos de estrutura algébrica. Eles têm a mesma estrutura algébrica. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida, algum comentário? Certo. Então, de forma análoga que eu estou dizendo, que a ideia, o que determina uma estrutura algébrica são as operações, eu vou dizer primeiro informalmente, mas o que determina uma estrutura topológica, a gente pode pensar que é uma noção de proximidade. Eu vou explicar isso, vou tentar explicar melhor isso ao longo das próximas aulas. Não é tão evidente como ver de estrutura algébrica, porque eu acho que na nossa educação a ideia de operação é muito mais familiar do que isso que eu estou falando, beleza? Certo? Mas eu vou tentar, então, né, ao longo dessa aula, sobretudo, e das próximas, dar uma precisão melhor, matemática, o que quer dizer essa ideia de proximidade, beleza? Mas eu acho que para começar a entender isso, é bacana pensar que, assim como eu falei agora há pouco, no caso de uma estrutura algébrica, o morfismo de estrutura é um isomorfismo que preserva as operações. No caso de estrutura topológica, o morfismo de estrutura é uma função, embora a gente não tenha falado de função contínua ainda, tá? Mas eu vou falar intuitivamente. O morfismo de estrutura é uma função contínua com inversa contínua. Tá, beleza? Uma função contínua com inversa contínua, o que eu falei, tudo isso que eu estou falando, eu acho que vai assim, ganhar mais sentido nos próximos minutos, tá? Mas, como eu falei agora há pouco, a gente pode pensar que a ideia básica que determina uma topologia é a ideia de proximidade. Uma função contínua com inversa contínua, a gente pode pensar que é uma função que preserva a proximidade. Eu acho que nesses exemplos que eu vou falar aqui, isso vai ficar mais claro, tá legal? Então, uma função contínua e a definição de continuidade que a gente vai ver daqui a pouco, na verdade só em janeiro, mas enfim, ela tenta expressar essa ideia de levar pontos próximos em pontos próximos. Tá legal? Beleza? Então, quando a definição de continuidade fala que para todo S existe delta, trará x menos x0. Quando fala assim, x menos x0 menor do que delta, implica f de x menos f de x0 menor do que epsilon. Isso basicamente quer dizer o seguinte, que quando a gente controla a distância entre os pontos no domínio, então a gente controla a distância entre os pontos do contradomínio, certo? Beleza? Nos próximos exemplos, eu acho que isso vai ficar mais claro, né? Assim, nesses exemplos aí. Então, pontos que estão próximos no ponto. Uma ideia de função contínua é essa. Pontos que estão próximos no domínio não podem ser levados em pontos longe no contradomínio. Tem uma distância que as distâncias estão amarradas. Tá legal? E aí, uma coisa que eu acho que é pouco intuitiva que é a seguinte, que você pode ter uma função contínua, bijetiva, mas que a inversa não é contínua. Tá legal? Certo? Então, por isso que o morfismo de uma estrutura topológica é uma função contínua e inversível com inversa contínua. Tá? A ideia, como eu falei agora há pouco, né, a ideia de função contínua é que ela leva pontos próximos em pontos próximos. Tá, beleza? De forma mais intuitiva, eu posso falar assim, uma função contínua não rasga, certo? Ela não... Se os pontos que estão aqui, não pode ficar um aqui e outro aqui. Não pode... Por isso que, quando a gente olha o gráfico de uma função contínua, não pode ter saltos. Tá, beleza? Certo? Bom, e aí, eu estou começando a falar bem intuitivamente, aí
tanto nessa matéria quanto na próxima de função contínua, isso vai ganhando mais precisão matemática, tá? E aí, geometricamente, a ideia de dois conjuntos que são topologicamente equivalentes, que têm a mesma estrutura topológica, o que são esses dois conjuntos? É como se fosse lá na álgebra, seria dois conjuntos isomorfos, tá? Então, são dois conjuntos entre os quais existe aquilo que se chama um homeomorfismo, que aí eu não sei também de onde vem esse prefixo, tá? Mas um homeomorfismo é aquilo, parece até aquelas siglas de LGBT, né? Tem várias coisas. Um homeomorfismo é isso que eu falei, é uma função contínua, bijetiva com inversa contínua, tá? Tô escrevendo aqui, morfismo. É isso aí, beleza? Certo? Então, dois conjuntos topologicamente equivalentes são dois conjuntos entre os quais há um homeomorfismo. Então, a gente pode pensar geometricamente que um pode ser deformado no outro sem rasgar. Tá legal? Então, esse desenho que eu fiz aí é para representar isso. Uma circunferência e um quadrado, pensando, obviamente, no quadrado só como o contorno, tá? Ou poderia pensar o círculo cheio e o quadrado cheio também. Eles são conjuntos homeomorfos. São conjuntos que têm a mesma estrutura topológica, porque eu penso como se fosse um elástico, tá? Eu posso esticar um no outro, deformar um no outro e voltar, né? Porque tem que ir e voltar, tá? Aí é que tá. Por isso que é uma função contínua com inversa contínua, beleza? Eu posso deformar um no outro e voltar sem rasgar. Tá legal? Tranquilo até agora? Tá fazendo sentido? Beleza? É... Então, certo. Ah, eu até desenhei em vermelhinho ali, ó. Tranquilo? O... Como se fosse assim, você tem uma função, então ela leva um pedacinho do círculo num pedacinho do quadrado. E a ideia é que eu posso deformar o círculo no quadrado sem rasgar nem colar. Tá legal? Tranquilo? Essa é a ideia do colar que é importante a coisa para entender agora que eu vou falar sobre a função inversa. Porque eu falei, uma função contínua, ela não pode rasgar. Tranquilo? Mas o exemplo que eu vou dar agora, deixa eu botar logo o exemplo. Isso aí já falei, é que eu não lembro direito o que tem nesse PowerPoint, tá? Mas se estiver confuso, vocês avisam, beleza? Uma função contínua com inversa contínua é um homeomorfismo, isso aí que eu já falei. Então a gente diz que o círculo e o quadrado são homeomorfos, isto é, são topologicamente equivalentes. Beleza? Alguma dúvida aí? Então, eu quero que guardem essa ideia de rasgar e colar, tá? Que é o que vou desenvolver agora. Aí, eu vou pensar no círculo e um segmento de reta, que eu coloquei ali, beleza? Tranquilo? Tá? O círculo que eu estou falando é a circunferência, tá? No caso. A circunferência e o segmento de reta não são homeomorfos. Tá legal? Certo? Por quê? Eu posso deformar o, o segmento no círculo sem rasgar, concordam? Tá beleza? Mas eu não posso deformar o círculo de volta no segmento sem rasgar. Tranquilo? Certo? Por quê? Porque na ida, quando eu fui, deixa eu ver aqui. Essa função φ que eu estou chamando aí. Essa função φ, ela vai do segmento no círculo. Quando ela vai, ela não rasga, concorda? Mas ela cola. Tá legal? Certo? Então, para eu voltar, eu teria que rasgar aquele lugar onde ela colou.
Beleza? Alguma dúvida? Reparem que Assim, uma pergunta que talvez seja meio idiota, Não. mas a gente não pode pensar em não rasgar ela, mas em achatando até ela preencher o espaço? Se fosse achatando, ela não seria uma bijeção, né? Porque você ia colar um ponto no Sim, tá. outro. Tá. Ela tem que ser uma bijeção, entendeu? Entendeu? Então, essa função φ que eu coloquei aí é uma função bem familiar, assim, que é a parametrização da circunferência, tá legal? E eu botei nesse intervalo 0,2π, e observem que justamente para ela ser bijetiva, eu tomei o cuidado de botar um intervalo fechado de um lado e aberto do outro. Tá beleza? Porque se eu botasse o conjunto fechado dos dois lados, ia ter um ponto ali na circunferência que ia ser a imagem de dois pontos no segmento, concorda? Ela não seria objetiva. Alguma dúvida? Que é o ponto 1, 0, que está marcado ali. Então, aquele ponto 1, 0, né? O que eu estou fazendo? Eu estou enrolando esse segmento no sentido anti-horário. Então, ele vai encaixar direitinho aqui embaixo, tá? O ponto t igual a 0 é levado no ponto 1, 0. Tranquilo? Certo? Então, essa função é bijetiva. E ela é contínua, ela é inversível, concordam? Porque ela é bijetiva, mas a inversa dela não é contínua. Tá legal? Certo? Porque na ida, ela colou. Então, quando eu volto, eu posso voltar. Ou seja, existe a função inversa. Só que essa função inversa ela não vai ser contínua porque ela rasga. Tá beleza? Tranquilo? Então, não sei se eu desenhei isso. Ah, desenhei, ó, pronto. Igual eu fiz ali, pensa na φ-1, certo? A φ-1 existe como função, tá? Tá bem definida. Mas se eu desenhar um segmento vermelho ali, estão vendo o segmento vermelho ali desenhado? Em volta, se esse segmento vermelho pegar o ponto 1, 0 no círculo, a imagem dele pela função φ-1 vai ter um pedaço de um lado e um pedaço do outro. Tranquilo, pessoal? Fez sentido? Então ela rasgou. É diferente do círculo e o quadrado, porque eu posso deformar qualquer pedacinho que eu desenhar do círculo, o pedacinho correspondente no quadrado e vice-versa não serão rasgados. Fez sentido isso, pessoal? Sim? E depois, quando a gente falar da definição de continuidade, eu vou retomar esse exemplo, tá? Porque a definição de continuidade, ela tenta exatamente capturar essa ideia que eu falei agora. Então, aquele todo epsilon, existe delta, é para impedir que isso aconteça, tá? Jonathan. Não falei nada, não. Você não ia falar, não? Não. Tá. Só concordei. Ah, tá. Rasgar seria sobrepor esses microsegmentos. Não, rasgar, não entendi direito, Jean, o que você quis dizer, mas rasgar é rasgar mesmo. Tá vendo? Olha só, esse segmento vermelho que tá aqui, quem falou isso, não foi Jean? Foi. Tá, olha só, esse segmento, tá vendo esse aqui? Eu pensei nisso daí que você está falando, por exemplo, se eu pegar um ponto um pouquinho mais acima, ele pode estar dentro desse intervalo vermelho que você pegou, por isso que eu pensei em sobrepor. Tá entendendo? Ah, mais ou menos. Mas olha só, a ideia é de levar uma coisa que é conexa numa coisa que é desconexa. Mas você não adianta olhar isso só com um ponto. Você tem que olhar sempre com um pedacinho, tá? Por isso que eu estou pegando um segmento. Entendeu? Certo? Sim. Então eu estou pegando aquele segmento vermelho ali. Ele é levado aonde? Ele tem aquele pedaço de cima dele, aquele pedaço. Eu estou falando do segmento vermelho no círculo, tá? Certo? O pedacinho dele de cima está associado com um pedacinho no segmento perto do ponto t igual a 0. O pedacinho de baixo está associado com um ponto
com um pedacinho no segmento perto do ponto t igual a 2π, entendeu? Então é rasgar mesmo, nesse sentido. É de levar uma coisa que é conexa, que tem um pedaço só, digamos assim, numa coisa que é desconexa, que tem 2 pedaços. Beleza? Sim, entendi. Entendeu? Então essa função aí, ela faz isso, certo? Então, uma função, recapitulando, uma função contínua, a gente pode ter essa ideia, tá? Intuitiva, que depois ela vai ser precisada quando a gente falar da definição. Mas uma função contínua é a função que não rasga. Tá legal? Certo? Só que ela pode rasgar, ela pode não rasgar, mas colar. Então essa função aí, ela não rasga, mas cola. Tá legal? É cola mesmo que eu tô falando, que ela faz isso, ó. Beleza? Então ela pegou o segmento como se fosse um arame, eu vou entortar ele, vou fazer assim, eu vou colar, tá? Então, um homeomorfismo, que é uma função contínua com inversa contínua, é uma função que não rasga nem cola. Tranquilo? Certo? Por quê? Em outras palavras, um homeomorfismo é uma função invertível, tá? Que ela não rasga, nem a inversa dela rasga. Agora, se eu digo que a inversa dela não rasga, é porque a função original não cola. Entendeu? Porque para voltar, aquilo que for colado terá que ser rasgado, se eu quiser voltar ao estado inicial. Beleza? Tá, fez sentido isso? Sim. Muito. Então, uma função contínua é aquela que não rasga. Uma função contínua com inversa contínua é a que não rasga nem cola. Tá? Jean, ok? Tá. Então, no caso, como eu estou dizendo ali, o círculo e o segmento não são homeomorfos. Ou seja, não tem a mesma estrutura topológica, não são topologicamente equivalentes. Beleza? Sim. Bom, agora eu vou dar outro exemplo de função contínua cuja inversa não é contínua, uma função de R em R, tá? Porque essa função aqui, ela é do intervalo no círculo, né? Assim. Agora uma função de R em R, que é essa aí, ó. Mas essa fórmula aí, qual é a ideia? O desenho é isso aí. Tranquilo? Depois também, isso aqui é só uma ilustração, como eu disse, para situar a matéria, depois a gente vai falar sobre isso. Essa função f, certo? O que está desenhado aí em vermelho é o domínio dessa função, tá? No eixo horizontal. O que está desenhado em azul, no eixo vertical, é o contradomínio dessa função. Tranquilo? Essa função é contínua, certo? Porque ela não rasga, mas ela não rasga dentro do domínio dela. Tranquilo? Certo? Porque aquele pedaço lá entre o 1 e o 2, onde há uma interrupção do gráfico, esse pedaço não está no domínio dela. Concordam? Então a gente tem. Tá, depois a gente vai falar muito sobre isso, tá? Quando falar de função contínua, certo? Porque a gente está acostumado, muitas vezes, não sei como foi para vocês, mas aprender em cálculo 1, assim, a função 1 sobre x é descontínua, certo? E não é, a função 1 sobre x é contínua, tranquilo? Porque o ponto onde ocorre essa interrupção do gráfico, digamos assim, não está no domínio da função, tranquilo? Certo? Então, só faz sentido falar se uma função é contínua ou descontínua no domínio dela, num ponto pertencente ao domínio, tá? Beleza? Tá? Inclusive, isso é uma das coisas que diferencia quando a gente fala de continuidade e limite. Porque limite eu posso falar do limite da função 1 sobre x quando x tende a zero. Entendeu? Certo? Mas não posso falar a função é contínua no x igual a zero. Se o zero não está no domínio. Beleza, pessoal? Tá de boa isso?
Então, essa função, quando eu vou ali do conjunto vermelho para o conjunto azul, ela é contínua. Mas quando eu volto, ela é descontínua, perceberam? Porque aí inverte esse gráfico, né? Faz uma reflexão aí nesse gráfico. Aí eu vou ter, né? Quando eu pensar na f é menos 1, que está escrito ali, né? O domínio dela, agora f é menos 1, o domínio dela vai ser um domínio conexo, que ela vai levar num domínio desconexo, tá? Beleza, pessoal? Enfim, mas quando a gente falar de continuidade, vai voltar a falar sobre isso. Essa palavra conexo que eu estou usando, todo mundo entende o que quer dizer? Conexo, a gente pode pensar, um conjunto que tem um pedaço só, tá? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o conceito de conexidade, que é um conceito topológico também. Alguma dúvida? Posso continuar? Tá. Aí, enfim, retomando o que eu falei agora há pouco. A ideia básica de topologia é a ideia de proximidade, tá beleza? Então, os conceitos topológicos falam de aproximação. Então, por exemplo, convergência de sequência é um conceito topológico, tá? Função contínua é um conceito topológico. São os conceitos que têm a ver com aproximação, com proximidade. Tá tranquilo? Certo? Agora, vou começar agora a tornar isso matematicamente mais preciso, tá? Que até então eu estou falando assim bem solto, tá? Qual é a ideia que a gente precisa para falar de continuidade? De continuidade não, de proximidade. É a ideia que está aí. É a ideia de função, ok? Ou de função não, desculpa, de distância. Tá beleza? Certo? Tá, tudo bem? Tá? Se a gente tem distância, a gente consegue controlar a proximidade das coisas, beleza? Certo? Reparem que eu já falei isso também aqui anteriormente, e vai aparecer, se não me engano, aí nesse slide. A definição de convergência de sequência, a gente só precisa da noção de distância. Ela depende inteiramente do que a gente, né? Porque a gente tem aquele módulo de x menos a, aquilo de xn menos a, né? Aquilo ali aquele módulo, na verdade, é a distância. Tranquilo? Certo? Então, se a gente tem uma noção de distância, isso nos permite falar de proximidade, beleza? Permite falar aquilo que eu preciso para falar de topologia, que é proximidade. Alguma dúvida? Tá na boa? Até aqui? Pode falar, gente, tá na boa, porque agora eu vou dar uma desconstruída, por isso que eu pergunto se tá na boa. Professor, só uma coisa. Quando a gente fala de espaço métrico, esse conjunto E, ele precisa necessariamente ser um espaço vetorial? Não, não precisa. Justamente, esse conjunto não precisa de nenhuma estrutura prévia. É um conjunto qualquer, tá? Mas já vou falar sobre isso. Mas beleza, essa ideia, pessoal. Quando a gente tem uma noção de distância, a gente consegue falar de proximidade, beleza? Certo? Então vou falar uma frase agora que vai soar meio viagem, mas depois a gente vai voltar a ela. Porém, em certos casos, a gente pode falar de proximidade sem ter distância. Tranquilo? Tá? Então, em outras palavras, sempre que a gente tem uma estrutura métrica, ou seja, uma função distância definida no conjunto, eu consigo falar de topologia. Mas é possível falar de topologia sem ter distância, tá? Mas isso não sei se como soou isso para vocês agora, muito louco. Depois eu vou voltar, mas agora a gente não tem as ferramentas para explicar isso melhor, tá? Daqui a pouco vai ter. O que eu quero dizer com isso, tá? Vou só dar um spoiler básico, que é o seguinte. Com isso eu quero dizer
Isso que eu falei tá ok, né? Se a gente tem distância, a gente consegue falar de proximidade, tranquilo, certo? Mas existe um conceito mais básico do que distância que nos permite falar de continuidade, que é o conceito de conjunto aberto. Então, na verdade, tudo que a gente fala usando a noção de distância, a gente consegue falar usando a noção de conjunto aberto. Então, o conceito básico de topologia mesmo é o conceito de conjunto aberto. Tranquilo? Ou seja, quando a gente está num espaço topológico, né, que a gente vai chamar, se a gente sabe identificar quem são os conjuntos abertos daquele espaço, a gente sabe tudo sobre a estrutura topológica daquele espaço. Mas isso que eu falei agora não dá para entender e por quê. Guardem essa informação, depois a gente vai voltar a ela, tá? Beleza? Voltando rapidinho, voltando um pouco mais à Terra, vamos agora nos agarrar nisso aqui, tá? Se a gente tem distância, a gente consegue falar de proximidade, beleza? Rodrigo. Eu sei que você vai falar sobre isso depois, mas eu quero saber se tem a ver com aquela questão de cobertura do conjunto, dos intervalos exatamente. Encaixantes, é isso? Isso aí. Essa noção de cobertura é para definir compacto, na verdade. Isso aí. Sim, beleza. Exatamente, é isso. Não Então, estou viajando tanto assim. não está viajando nem um pouco. Então, por exemplo, o que é um conjunto? Esse exemplo que o Rodrigo falou é da definição de compacto, que é um espaço topológico, beleza? O que é um conjunto conexo? Também é outro conceito topológico. Um conjunto conexo é um conjunto que eu tenho um ponto, eu pego quaisquer dois pontos nele e eu consigo construir um caminho contínuo de um ponto a outro totalmente contido no conjunto, tá? Mas eu consigo reformular isso em termos de conjuntos abertos. Então, basicamente, é essa a ideia. Todos os conceitos topológicos podem ser formulados com base em conjuntos abertos. Beleza? Mas isso, enfim. Isso que o Rodrigo falou é um exemplo disso, beleza? Certo? Tranquilo? Pronto. Mas isso vai ficar só uma prévia, né? Assim, trailer da próxima temporada. Mas nessa temporada, por enquanto, a gente vai ficar... Da temporada que estreia em janeiro. Isso, exatamente. Na temporada de dezembro, a gente vai ficar com a noção de distância mesmo, tá? Então, agora, eu vou definir distância no sentido mais abstrato também, certo? Porque distância, da mesma maneira assim que a gente definiu um anel, o que é um anel? Certo? É um conjunto que tem duas operações que satisfazem as propriedades básicas que nos permitem chamar alguma coisa de adição e multiplicação, entendeu? Beleza? Certo? Então, quando a gente fala de adição e multiplicação num anel, não é necessariamente aquelas operações de adição e multiplicação entre números que nos são familiares. Pode ser adição de multiplicação de matrizes, por exemplo, que é outra operação. Beleza? Mas por que a gente aproveita esse nome de adição e multiplicação? Porque elas têm propriedades parecidas. Beleza, pessoal? Essa é exatamente, como eu já falei várias vezes, a ideia da matemática contemporânea de definir estruturas, que é basicamente dar o mesmo nome a coisas que têm propriedades parecidas e, portanto, têm teoremas em comum. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá fazendo sentido isso? Pode cair na P2? Pode sim. Falar sobre o conceito de estrutura em matemática. Vou até anotar aqui. Porque eu falo que vai cair, depois eu esqueço. Enfim. Mas, então, a gente vai definir aqui distância de forma mais abstrata. Tá legal? O que quer dizer isso? Da mesma forma que eu penso assim, eu vou definir adição de forma mais abstrata. Quais são as propriedades básicas que eu quero
para poder chamar algo de adição. Eu quero que seja comutativo, associativo, etc. Beleza? Tranquilo? Aqui, quais são as propriedades básicas que eu quero para poder chamar algo de distância, tá? Então, primeira propriedade, a distância entre dois pontos tem que ser sempre maior ou igual a zero, tranquilo? Eu não quero distância negativa, tá? Beleza? E eu estou escrevendo ali em cima, né? Esqueci de falar que a distância num conjunto, que eu vou chamar de um espaço métrico, né? Ela é uma função do produto cartesiano, porque a distância vai pegar dois pontos do conjunto e associar um número real. Alguma dúvida? Certo? Mas o que eu quero dessa função distância? Primeiro, eu quero que ela seja maior ou igual a zero, concorda? Não quero distância negativa. Eu quero que a distância seja igual a zero se e somente se x for igual a y, né? Quer dizer, a distância igual a zero é só do ponto nele mesmo. Tranquilo? Tá? Se a distância é igual a zero, então é porque é o próprio ponto. Eu quero que ela seja simétrica, tá? Eu quero que a distância até x e y seja igual à distância de y até x. Então, quando eu vou de x até y, é a mesma distância de quando eu volto de y até x. Tranquilo? Certo? Então, essas são propriedades muito razoáveis que a gente espera para, assim, para ser legítimo chamar algo de distância. Tá fazendo sentido? Certo? Só falta uma propriedade que é característica de distância. Quem adivinha qual é? A desigualdade triangular? Isso. Beleza? Certo. Então, a desigualdade triangular. Você está vendo aí o PowerPoint. Tô brincando. Eu abri aqui numa janela separada. Mentira. Então, a desigualdade triangular. É que eu tive que estudar um pouquinho disso para fazer o TCC, mas foi muito pouco, assim. Questão de, tipo, 3 páginas de um livro gigantesco. Aí, essa parte em particular eu lembro. E quem te orientou no TCC? Foi o Fábio Simas. E aí como foi sobre vetores, a gente teve que dar uma estudadinha sobre distância. Isso. Então, a desigualdade triangular, ela basicamente diz o seguinte: se eu controlo a distância de x até y e a distância de y até z, então eu também controlo a distância de x até z. Tranquilo? Certo? A distância de x, ou em termos mais precisos, a distância de x até z é no máximo a distância de x até y mais a distância de y até z. Tranquilo? E isso a gente falou muito sobre isso quando a gente falou de sequências de Cauchy. Tá legal? Quando eu digo que toda sequência convergente é de Cauchy, essa implicação só depende da desigualdade triangular. Porque ela diz que se os pontos estão todos próximos de um limite, então eles estão próximos entre si. Beleza? Mais precisamente, se a distância de dois pontos, dois termos da sequência, até o limite é no máximo epsilon, a distância entre esses termos é no máximo 2 epsilon. Tá legal? Então, isso quem diz é a desigualdade triangular. Então, isso aí são as propriedades básicas que eu defino uma distância, tá? Eu estou falando isso, como eu disse, para situar num contexto mais amplo, que eu acho que é bacana, mas daqui a pouco a gente vai falar em R, tá? Mas isso é bacana, eu acho, entender, porque muita coisa que a gente vai falar que vale em R, vale em outros espaços métricos. Tranquilo? Certo? Beleza? Então, olha só. Pegando agora aquilo que o Jonathan falou que é importante, tá? Eu não preciso ter nenhuma estrutura prévia nesse conjunto para definir distância. Tranquilo? Não preciso ter uma estrutura de espaço vetorial. Eu posso ter um conjunto com 2 pontos só e definir uma distância. Assim, pegar um conjunto com 3 pontos. Pronto. Eita. Peraí, calma.
Pronto, tava dando. Beleza? Se eu pegar um conjunto com 3 pontos, chama ponto A, ponto B e ponto C. Tá legal? E eu defino assim, a distância de A até B é 1, a distância de B até C é 1, a distância de C até A é 1. Certo? Isso é uma métrica. Tranquilo? Certo? Então não precisa de nada antes. Tá beleza, pessoal? Certo, Jonathan? É um conjunto, por isso que tá aí, é um conjunto qualquer mesmo. O que precisa da estrutura de espaço vetorial é a ideia de norma. Tá legal? De norma de vetor. Aí, se eu tenho uma norma, eu tenho uma distância. Mas nem toda distância precisa vir de uma norma, tá? Que é aquela ideia de norma de vetor mesmo, que a gente sabe. Tranquilo, pessoal? Bem, e aí a gente vai trabalhar, né, exatamente isso que eu acabei de falar. Ah, não, a gente vai trabalhar, daqui a pouco vai aparecer, com a métrica euclidiana, tá? Que é a métrica justamente dada pelo módulo. Então, a distância é o módulo da diferença, certo? Mas poderia ter outras métricas que não vêm disso. Alguma dúvida? Quer dizer, tá de boa isso? Tá, aí eu botar aqui um conceito básico que a gente vai usar muito, é o conceito de bola. Tá legal? Certo? Que é super básico. A gente vai usar bola para definir tudo daqui para frente, tá? Tranquilo? Certo? E aí o que eu falei, o que é a bola? A bola de raio A é o conjunto dos elementos do espaço cuja distância até aquele A é menor do que R. Tá beleza? Certo? Então a gente chama de bola aberta, mas não precisa. Quando fala bola só, a gente já pressupõe que ela é aberta. Daqui a pouco a gente vai definir conjunto aberto, tá? E aí a gente vai, enfim, ver que a bola é um conjunto aberto. Mas pegando aquela ideia de que aberto é o que não tem a fronteira, que é a fronteira da pontilhada, tá legal? Certo? Então a desigualdade é menor ali. Desigualdade estrita. Alguma dúvida? Certo? Então, eu comecei com esse contexto, porque a gente vai, daqui a pouco vai falar da reta, tá? Mas eu comecei com esse contexto mais amplo, porque eu acho que topologia, às vezes, é até mais fácil entender se a gente pensa no R2 e no R3 também, e não só na reta. Eu acho que é porque, sei lá, a reta tem pouco espaço, então às vezes é difícil, até pelos desenhos, quando a gente pensa um conjunto só na reta, às vezes é difícil entender os conceitos. A gente ilustra melhor os conceitos topológicos, às vezes, no R2. Tranquilo? Então, por isso que eu estou botando, assim, um pouco mais genérico. Alguma dúvida até aqui? Então, por exemplo, uma bola em R2 é o quê? Que tipo de figura é uma bola no R2? Círculo. É um segmento de reta, né? Sem Não. a extremidade, Na não? R2 é um No círculo. Ah, não, R2. isso é um círculo, é verdade. Isso que você falou é onde? Em R. Em R, verdade. Em R2 é o círculo sem a extremidade, né? Sem Sem a a... circunferência. Isso. Beleza, pessoal? Em R3 é uma esfera. Alguma dúvida? Também sem a casca, né? Sem a casca, isso. Tá? E aí a gente pode também ter outras normas, que eu nem botei aqui algum exemplo, que você pode ter no R2 a bola é um quadrado, já viram isso? A norma do máximo, por exemplo. Certo? Que em vez de pegar... Espera aí que eu vou já botar isso aqui. Rapidinho, já vou voltar a falar sobre isso. Bom, aqui eu botei apenas como ilustração, porque eu falei convergência de sequência é um conceito topológico, beleza? Então aqui eu botei apenas como ilustração, repetindo a definição de limite de sequência que nós já vimos, beleza? Escrevendo ali, em vez de módulo de xn menos a, o que aquele módulo de xn menos a significa? A distância de xn até a, tá tranquilo? Certo? O que eu quero dizer com isso? Que tudo que eu preciso
para definir convergência é distância. Beleza? Tá? Até aquela ideia que a gente já falou muito, né? Assim, que a definição de limite de sequência diz? Ela diz que os termos da sequência ficam arbitrariamente próximos de A, tomando-se para isso N, os índices N suficientemente grandes. Lembram disso? Que a gente falou pra caramba. Então, repara que é tudo só proximidade. A gente está falando de proximidade, de aproximação, de proximidade. Então, eu só preciso de uma noção de distância, tranquilo? Certo? Então, aquela mesma definição de sequência que a gente anteriormente enunciou com o módulo da diferença, eu posso definir aquilo em qualquer espaço métrico, da mesma forma, que é essa que está projetada aí. Alguma dúvida? Certo? Em particular, posso falar de sequência no R2, no R3, né? Sequência vetorial, no caso. Tá na boa? Certo? As pessoas estão caladas de câmera fechada, sem pressão, assim, mas tá na boa. Sim. Sim. Certo. Vocês sabem que eu fico perdido em aula remota, né? Eu tô sem Enfim. câmera, porque minha câmera do computador não tá funcionando. Viu? Ah, tá. Mas eu tô aqui. Eu Certo. uso o celular para usar a câmera e o microfone. E o computador eu uso para ler os Acompanhar. slides. É. Beleza. Enfim, mas é porque eu fico inseguro quando eu tô na aula, porque eu não tô vendo a cara das pessoas e não sei se tá todo mundo viajando. Certo. Idem que você falou com relação a isso, Marcos, que eu acabei de falar? Não, com relação a usar o celular para câmera e o Ah, tá. microfone e o computador para ver a tela maior. Beleza. Mas tá tranquilo, então? Tá. Então vamos lá. Aí a gente vai falar. Pronto, isso aí é mesmo. Ah, sim, isso aqui é enunciado com bola, ó, tá vendo? A definição de convergência de sequência de limite com bola, tá vendo? Certo? Então dizer que n maior ou igual que n0 implica que a distância de xna é menor do que epsilon é a mesma coisa que dizer que n maior ou igual que n0 implica que xn está dentro da bola de centro A e raio epsilon. Beleza? Que como o Jonathan falou agora, na reta é um intervalo. Certo? Então, na reta seria o quê? O intervalo A menos epsilon, A mais epsilon. No R2 seria um círculo, no R3 seria uma esfera. Tá? Então, é dizer, né, aquela coisa que a gente falou sobre sequência, que os pontos ficam arbitrariamente próximos para n suficientemente grande. Ou seja, eles ficam dentro da bola, para qualquer epsilon, eles ficam dentro da bola de raio epsilon. Tá? Então, esse conceito de bola, a gente vai definir tudo com ele. Alguma dúvida? Ah, beleza? Pedro. Vitor, o que eu estou entendendo disso é que a nossa noção de convergência depende dessa noção de distância a partir de agora. Uhum. E aí, assim, essa ideia de coisas estarem próximas, Uhum. igualmente, a gente vai ter que abandonar talvez essa imagem que a gente tinha de pontos próximos serem de fato pontos, enfim, em que a distância que a gente conhece é pequena. Eu acho que talvez a minha pergunta seja: a gente pode construir um conceito de distância que, na verdade, é oposto ao conceito de distância que a gente tinha antes, do tipo uma função de distância que, quanto maior a nossa distância lá, que por exemplo, na reta é B menos A, né? No plano vai ser a diferença entre as coordenadas, a diferença entre a soma da diferença das coordenadas ao quadrado, né? E tal. A gente consegue construir, então, uma função de distância que talvez funcione de maneira diferente dessa. Eu tenho dois pontos que são mais distantes pela nossa definição de distância tradicional lá no plano e menos distantes por uma definição que a gente dê diferente de distância. É possível isso?
Você pode ter distâncias não equivalentes, tá? Mas uma distância tem que satisfazer a desigualdade triangular. Então não pode ser qualquer coisa, entendeu? Agora, Certo, você mas pode assim, ter, você pode ter, não, eu não desculpa, vou pode falar. saber um exemplo agora, mas você pode ter duas distâncias diferentes, de tal maneira que a sequência seja convergente em relação a uma e não seja convergente em relação a outra, tá? Eu não sei se Certo. era isso que você estava perguntando. É por aí, né? Dois conceitos de distância que funcionem de forma diferente. Então a gente Pode. vai precisar rever talvez a nossa intuição a esse respeito, né? Sim, exatamente. Tá. Eu não vou ter um exemplo agora, mas posso até buscar, mas a gente fala de distâncias equivalentes e não equivalentes. Tá. Entendeu? Distâncias equivalentes é quando elas não precisam ter o mesmo valor, porque senão seria a mesma distância, né? Mas uma é majorada pela outra. Tem uma constante que uma majora a outra, entendeu? Então, nesse caso, uma sequência será convergente em relação a uma, se somente se for convergente em relação a outra, vai ter as mesmas funções contínuas, mas você pode ter distâncias não equivalentes. Beleza? Jonathan, Beleza. fala. Obrigado. Depois Não, só para comentar, eu acho que eu já falei desse exemplo uma vez, né? Mas a gente estava estudando lá na disciplina do Gerard os números hiperbólicos, né? Que assim, da mesma forma que os números complexos, eles servem para falar de distância e de transformações geométricas no R2, ou seja, o módulo de um número complexo, ele é a distância do ponto à origem e eles generaliza o módulo de número real, né? Os números hiperbólicos que a gente trata lá, a definição da norma, do módulo de número hiperbólico é diferente. E ela conduz a uma noção de distância diferente, que é a distância hiperbólica. E o número hiperbólico ele serve para rotações e reflexões na geometria hiperbólica, da mesma forma que os números complexos fazem isso para a geometria euclidiana plana, né? legal. Quando a gente define o módulo de número hiperbólico e assim define uma distância hiperbólica, uma propriedade interessante é que existem números hiperbólicos que não são nulos, mas que têm módulo nulo. É assim, que é uma coisa difícil demais na nossa distância, né? E quando a gente fala de distância de pontos de R2, R3, se você pegar um vetor não nulo, a norma dele não vai ser nula, não vai ter isso. E existe essa possibilidade nos números hiperbólicos, e isso tem até várias consequências. Inclusive, tem conexão disso com a relatividade especial. Isso eu nem sei direito. Mas, enfim. Não, eu lembro que tinha um vetor, uma matriz que dava métrica, que era justamente isso, né? Era uma matriz diagonal, assim, -1, 1, 1, 1. Né? E aí é por conta desse sinal -1 que eu suspeito que você pode. Aí você tinha que definir módulo do vetor e produto vetorial usando essa matriz. E aí imagina se em função desse menos aí que você pudesse talvez anular na hora de calcular a norma, né? Então, mas esse exemplo é realmente muito louco, né? Mas é isso. Mas, enfim, vou colocar aqui. A gente vai trabalhar aqui com essa métrica aqui, na verdade, a gente vai trabalhar na reta, tá? Mas seria a métrica euclidiana, tá? Que vem da norma euclidiana, que é diferente disso aí que o Jonathan falou, beleza? Certo? Então, nesse caso, elas são não equivalentes, claramente, tá? Então, essa aí é aquela distância de vetores que a gente conhece, beleza? Raiz quadrada do somatório, enfim, das coordenadas ao quadrado, beleza? Tranquilo? A gente pode ter outras normas no R2, por exemplo, a norma do máximo, né? A norma do máximo, em vez de pegar isso aí, a gente pega o máximo dos módulos das coordenadas. A gente consegue demonstrar que isso é uma norma, que isso gera uma métrica também, beleza? Em vez de ter somatório de xk menos yk ao quadrado, a gente vai ter o máximo do módulo de xk menos yk. Tranquilo? E com essa métrica, a bola é um quadrado. Certo? Beleza? Depois vocês podem tentar rabiscar, não é difícil ver isso, não.
A bola é um Vou dar quadrado. exemplo de bola quadrada do Kiko. Isso, exatamente. No caso, a bola é um quadrado. E é um quadrado assim, ó. Certo? Tem também a norma da soma, que também gera uma métrica, que em vez de ser raiz quadrada do somatório de xk menos yk ao quadrado, é sem a raiz quadrada e é somatório do módulo de xk menos yk, certo? Nessa norma, a bola é um quadrado assim, ó. Estão vendo aqui? Falariam, é um quadrado deitado, é um losango, né? Como se o outro não fosse, enfim. É um quadrado assim. Um é um quadrado assim, né? Que passa pelo ponto 1 menos 1 e tal. O outro é um quadrado assim. Beleza? Enfim, só uma ilustração, mas a gente vai ficar, isso só para situar a noção de distância, a gente vai falar dessa distância euclidiana aí, em particular na reta, que é o módulo da diferença. Tá na boa, pessoal? Certo? Bom, então no caso a bola é isso, né, que a gente já falou. É a bola de raio R, é o intervalo A menos R, A mais R. Alguma dúvida? Certo? Bom, então agora a gente vai falar de conceitos básicos, tá? Então, esses conceitos estão aí, interior e fecho, abertos e fechados. Na verdade, que tem a ver com ponto interior e pontos de aderência também. Esses são os conceitos básicos do básico. Depois vai ter os subbásicos, assim, diria. Os básicos, mas não tão básicos. E a gente vai ver, quer dizer, não assim em muito detalhe, mas eu vou tentar convencer um pouco que o conceito básico mesmo de topologia é o conceito de conjunto aberto, né? Porque eu vou falar um pouco isso. Tudo que pode ser falado com distância pode ser falado com conjunto aberto, tá? Mas por enquanto vamos entender o que são essas coisas aí, tranquilo? E a gente começa com a definição de ponto interior, pronto, aí tem desenhos, oba, no R2, deixa eu botar isso aqui. Então, ponto interior, vou botar os dois logo. A ideia de ponto interior, basicamente, daqui a pouco eu vou definir, que ajuda também nisso aí, eu vou definir fronteira, tá legal? Certo? Mas a gente pode pensar, por enquanto, só para ajudar a, assim, incorporar as ideias, a gente pode pensar em fronteira intuitivamente mesmo, tá? Fronteira, o contorno do conjunto, tá beleza? Certo? Então, a ideia de ponto interior é o ponto que não está na fronteira, que ele pertence ao conjunto, mas não está na fronteira. Certo? Então, ele tá dentro mesmo do conjunto. Tranquilo? Tá? Então, deixa eu botar o desenho logo. Então, por exemplo, esse ponto A, que apareceu nesse desenho aí, que é um conjunto careta, né? Assim, uma elipse, mas poderia ser um desenho, um conjunto qualquer. Esse ponto A é um ponto interior. Tranquilo? Então, como é que a gente define ponto interior? O ponto interior é aquele que tem uma bola centrada nele que está inteiramente contida no conjunto. Ficou claro? Certo? Então é essa distância, essa definição que está ali em cima, estão vendo? Ou seja, existe um R maior do que zero, tal que a bola de centro A e raio R está inteiramente contida no conjunto. Alguma dúvida? Certo? E aí esse raio vai ser igual aquele epsilon que a gente via lá na noção De convergência? de convergência. Ele vai ser arbitrariamente pequeno a ponto de caber ele ali dentro, né?
Mas esse aí não é, esse epsilon, no caso, não é arbitrariamente pequeno, é algum epsilon que faça a bola caber ali dentro, entendeu? Sim, Quer então, mas dizer, aí. mas Mas é ele uma. pode ser arbitrariamente pequeno, isso. Sim, sim. Mas eu quero dizer o seguinte, não é para todo epsilon, existe um epsilon. Sim, tranquilo. Que ele pode ser 10 elevado a menos 500, beleza? Ele Sim. pode ser arbitrariamente pequeno, mas existe um epsilon tal que, quando eu sento naquele ponto, quer dizer, o que eu quero dizer, assim, intuitivamente? O ponto pertence ao conjunto e ele tem a ideia de vizinhança mesmo. Ele tem os pontos que estão em volta dele também pertencem ao conjunto. Entendeu? Então ele tem uma vizinhança que pertence ao conjunto. Essa é a ideia, que está contida no conjunto. Beleza, pessoal? Certo? E o ponto B de bola, aí nesse desenho, não é interior, perceberam? Certo? Por que o ponto B não é interior? Porque qualquer bola de qualquer raio de centro B vai ter um pedaço fora do conjunto. Concordam? Tá legal? Sim. É por isso que você colocou a elipse tracejadinha, né? A borda da elipse. Sim, porque é uma bola aberta, né? Beleza. Quer dizer, a borda da elipse, na verdade, tanto faz. A borda poderia, vou falar sobre isso, tá? A borda poderia não ser tracejadinha, beleza? Deixa eu ver aqui um negócio. Tá. Certo. Ai, desculpe. Oxi, pronto, vou botar isso aqui logo. Mas olha só, no caso aí, como eu estou desenhando a bola, a borda dessa elipse tracejada, eu quero dizer com isso que o próprio ponto B já não pertence à elipse, concorda? Já não pertence a esse conjunto. Se eu tivesse desenhado a borda cheia, certo? Eu quereria dizer com isso que o ponto B pertence ao conjunto. Tranquilo? Só que ele pertenceria ao conjunto, mas não seria interior. Tranquilo? Tá? Alguma dúvida? Beleza? Então, ser interior é mais do que pertencer ao conjunto. Ser interior é pertencer ao conjunto e ter uma vizinhança mesmo em volta dele que ainda está dentro do conjunto. É o que não acontece com o ponto B, porque o ponto B, qualquer vizinhança dele tem um pedaço fora do conjunto. E aí, fez sentido isso? Ficou de boa? Tá? O fecho do conjunto, então, ele vai ser o próprio conjunto mais a borda, né? O fecho. Isso, exatamente. Mas vamos chegar lá. Bom, e ponto aderente, né? Outro conceito básico. A ideia de ponto aderente. Porque está escrito ali fecho, né? Agora que eu estou vendo. E interior, aí eu estou definindo ali primeiro ponto interior e o interior do conjunto, certo? O interior do conjunto é o conjunto dos pontos interiores. Tá tranquilo? Certo? Bom, e aí ponto aderente, a ideia de ponto aderente é um ponto que está colado no conjunto. Beleza? Tranquilo? Então, como é que é a definição de ponto aderente? Um ponto vai ser aderente se qualquer bola centrada naquele ponto intercepta o conjunto. Ficou claro isso? Então, o ponto em si pode não pertencer ao conjunto. Tranquilo? Certo? Mas qualquer bolinha que eu desenhar em torno daquele ponto vai pegar um pedaço do conjunto. Tá de boa?
Por isso que eu falei, o supremo e o ínfimo são sempre aderentes ao conjunto, que é aquele lema sobre supremo que a gente demonstrou, lembra? Que um ponto é supremo do conjunto 6 somente se ele é 4 superior e para todo epsilon que eu pegar, vai ter um ponto, vai ter um elemento do conjunto de a distância menor, lembram disso? Que a gente usou e se lembra para demonstrar coisa, enfim. Mas a ideia de aderente é isso, ele está colado. Como é que eu expresso estar colado? Ele pode não pertencer, tá? Mas qualquer vizinhança dele já intercepta o conjunto. Então ele não pertence, mas se eu dar um empurrãozinho nele, ele cai dentro do conjunto. É essa a ideia de ponto aderente. Certo? Beleza? Alguma dúvida? E o fecho, como o Jonathan falou, é o conjunto dos pontos aderentes. Certo? Então, na prática, assim, vamos dizer entre aspas, o interior é o conjunto menos a sua fronteira. Tranquilo? Porque os pontos interiores são aqueles que não estão na fronteira. E o fecho é o conjunto união com a sua fronteira. Alguma dúvida? Então, olha só. Eu desenhei essa bola não, essa elipse, com a fronteira tracejada, concordam? Tá legal? Eu poderia desenhar essa elipse com a fronteira cheia. Ou desenhar, faz de conta, eu posso desenhar um pedaço cheio e um pedaço tracejado, tá beleza? Certo? Em qualquer um desses casos, o interior desse conjunto é a elipse com a borda tracejada, é a parte de dentro mesmo. E o fecho é a elipse união à sua fronteira. Tranquilo? Certo? Então, o interior é o quê? São os pontos que estão dentro, nesse sentido, né, assim, do conjunto. Então, são os pontos que pertencem ao conjunto, mas não estão na fronteira. Então, o interior, em outras palavras, é o conjunto menos a sua fronteira. Tá beleza? Certo? Formou? E o que é o fecho? O fecho, ele pega todos os pontos do conjunto, já estão automaticamente no fecho, mas ele pega também pontos que não estão no conjunto, mas estão colados nele. Então, o que é o fecho? É o conjunto união à sua fronteira. Tá de boa? Certo? Alguma dúvida? Então, aquele ponto C lá não é nem interior nem aderente, tá? Aquele ponto C lá, estão vendo ali? Eu posso dizer que ele é exterior. Na verdade, exterior é quando ele é interior ao complementar. Fez sim? Sim. Beleza? Alguém levantou a mão? Não. Então vamos lá. Posso continuar? A gente vai fazer exercícios para. Ah, tá. Isso aí também é importante, certo? Porque eu falei, tem o conjunto aqui. Você tira a fronteira do conjunto, tem o interior. Então, o interior de um conjunto está sempre contido no conjunto. Beleza? Certo? E o fecho, você une a fronteira. Então, o fecho sempre contém o conjunto. Tranquilo? Certo? Beleza? Em outras palavras, todo ponto interior pertence ao conjunto, mas nem todo ponto pertencente ao conjunto é interior. Fez sentido isso? Certo? Em vez
dessa elipse aí, a gente pode pensar no intervalo mesmo. Por exemplo, esse intervalo que eu botei aí, ó, 0, 1, certo? Tranquilo? Qual é o interior desse conjunto? O interior desse conjunto é o intervalo 0, 1 aberto. E o fecho desse conjunto é o intervalo 0, 1 fechado. Tá beleza? Certo? Então, pega o primeiro conjunto lá, que é o 0, 1 semi-aberto. Então, todo ponto interior pertence ao conjunto, mas nem todo ponto pertencente ao conjunto é interior, porque o 0 é pertencente ao conjunto, mas não é interior. Então, estão vendo a inclusão? O interior está dentro do conjunto que está dentro do seu fecho. Tá? E da mesma forma, todo ponto pertencente ao conjunto é aderente, mas nem todo ponto aderente pertence ao conjunto, porque nesse exemplo aí, o ponto 1 é aderente, mas não pertence ao conjunto. E aí, fechou? Tudo fez sentido ou não? Fechou, literalmente, né? É, isso aí. Mas fez sentido, pessoal, isso? Fez? Isso aí vocês já sabiam tudo que eu estou falando, é novidade. Eu particularmente lembro, porque tem muito pouco tempo que eu fiz análise na graduação. Entendi. Em janeiro, por exemplo, eu ainda estava estudando análise na graduação, se eu não me engano. Ah, tá. Beleza. E as outras pessoas? Uma lembrança vaga. Tá. Certo, pessoal, mas tá de boa isso? Eu sei, mas tá tranquilo, Pedro, isso aí? Até Tá agora? tranquilo. Tá. Uhum. Então vamos lá, porque tem vários nomes, né? Mas acho que as ideias são, assim, são bem geométricas, né? Assim, eu acho. Bom, então agora vamos fazer uns exercícios. Esses exercícios aí. Para cada um dos conjuntos, determinar o interior e o fecho. Então, vocês querem pensar um minuto? Beleza? Fazendo, pera, eu tô fazendo. Tá. Para os intervalos. Tem um intervalo racional ali. Ixi, Isso. maldade. Oi. Oi.
Fala. Quem falou aí? Ah, não, perdão, falei errado aqui. Ah, tá. Mas posso ir fazendo ou não? Acho que sim. Para esse primeiro, eu estava pensando que ali tem um intervalo que ele é fechado em 0 e aberto em 1. Uhum. Para determinar o interior, vai tirar as extremidades, né? E o 2 ali não vai pertencer, né? Porque a gente Sim. consegue encontrar um raio, né? Que não tem ninguém dele no conjunto em volta do 2 ali. Exatamente. O interior dele é só o intervalo aberto 0,1. Né? Isso. Uhum. Então, todo mundo entendeu isso que o Jonathan falou em relação ao 2. Na verdade, assim, a gente não consegue nenhuma bola, porque o raio não pode ser 0, tá? Tem que ser um raio positivo, certo? A gente não consegue nenhuma bola de centro no 2 que esteja inteiramente contida no conjunto, beleza? Observem que a definição de interior é com existe e a definição de fecho é com para todo, tá? Então, o interior tem que existir uma bola contida no conjunto. E fecho e ponto aderente, né? Toda bola tem que interceptar o conjunto, beleza? Só para se ligar nisso. Então, pronto, vamos lá. Ah, já deu spoiler do outro. Então, o outro era para aparecer só o interior, mas tudo bem. O fecho. Beleza? Alguma dúvida com relação ao fecho desse conjunto? Tá? Então, o fecho é o seguinte: todos os pontos pertencentes ao conjunto automaticamente estão no fecho. Tranquilo? Aquilo que apareceu no final do slide anterior. O interior está contido no conjunto que está contido no seu fecho. Beleza? Então, além dos pontos pertencentes. Então, a gente tem que ver, quando a gente determina o fecho, quem são os pontos aderentes que não pertencem ao conjunto. No caso, é o ponto 1 só. Uma dúvida? Beleza, pessoal? Só mandando uma mensagem aqui, rapidinho. Beleza, pessoal? Bom, e o próximo? As pessoas que estão caladas aí. Estão vivas? Tá. Então, o próximo. Quem é o interior e quem é o fecho? Então, no item A, né, eu coloquei um intervalinho com um ponto isolado, assim, tá? No B, Professor, fala. perdão de interromper. Eu só fiquei uma dúvida. Ali tá falando que o 2 ele pertence ao fecho, né? Isso, o 2 pertence ao fecho. Por quê? Porque aquilo que eu falei, todo ponto pertencente ao conjunto pertence ao fecho necessariamente. Qual é a definição de ponto Ah, aderente? Você tem que ver, o que tem que entender é por que o 2 é aderente ao conjunto, tá? Porque o fecho é o conjunto dos pontos aderentes, tranquilo? Porque a definição de ponto aderente é qualquer bola centrada no ponto intercepta o conjunto. sim. Então, no caso, intercepta no próprio ponto. Sim, Não. entendi. Então, a interseção tem que ser diferente de 0. Tranquilo? Se o próprio ponto já está no conjunto, então essa interseção já é diferente de 0. Entendi. Beleza? O que É é porque, quente em relação a isso é quando você tem um ponto que não pertence ao conjunto. sim, é porque eu imaginei uma bola centrada em 2, mas eu não considerei O esse. próprio 2. Exatamente. Isso. Beleza? Então você tem que olhar o seguinte: você tem que pegar qualquer bola e a interseção tem que ser diferente de 0. Tranquilo? Certo? Então, se o ponto pertence, se o próprio ponto, que é o centro da bola, já pertence ao conjunto, morreu, tá? Tranquilo? O que é quente em relação a isso é no caso do ponto 1, porque no caso do ponto 1, o próprio ponto não pertence ao conjunto, tá? Mas qualquer bola de centro no ponto 1 vai interceptar o conjunto. Fez sentido, pessoal? Sim?
Beleza? Bem, aí o próximo. Na verdade, até pegando isso aí, a gente pode pensar o seguinte: os pontos que estão em questão ali também é o ponto 0, 1 e 2, tá? Então a gente tem que pensar: o ponto 0 é interior ou não? Não, o 0 nesse conjunto aí, não. Beleza? Tranquilo? Sim, ele é ponto de fronteira, né? Ele é ponto de fronteira, tá? O 2 é interior ou não? E aí? O O 2 do- ele nem pertence ao No conjunto. caso da letra B, não, né? Não, é. Ele nem pertence ao conjunto, isso. Não. E o 1 é interior ou não? Não, porque ele não Não. pertence. Exatamente. Isso. Não, porque ele não pertence. Então pode dar a impressão que ele é interior, porque no CSU ele está dentro, assim, tá? Mas ele não pertence. Para ser interior, o pré-requisito é pertencer, tá? Então, por quê? O que a definição de interior diz? Você tem que ter uma bola inteiramente contida no conjunto, mas se o próprio centro da bola já não pertence ao conjunto, é impossível ter uma bola contida no conjunto, concorda? Beleza? Alguma dúvida nisso? Então, no caso, o interior desse conjunto é o intervalo aberto 0,2 menos o ponto 1. Ou, se vocês preferirem, o intervalo aberto 0,1 união o intervalo aberto 0,2, que é a mesma coisa, tá? Alguma dúvida? Beleza? E o fecho? O fecho. O 0 pertence ao fecho? O 0 é aderente? Sim, porque qualquer bola que eu pegar no 0, o 0 ele já pertence ao conjunto, ele já é do fecho. E o 2, ele é aderente? Sim, também. Qualquer bola que eu pegar vai interceptar o conjunto. E o 1? Também. Então, o fecho é um intervalo fechado, tá? No caso. Alguma dúvida nisso? Beleza? E a gente tinha colocado aqui no chat. Uhum. Rapidinho. Poxa, mas o 1 ali não é aderente? O 1 é aderente, então. É que o 1 pertence ao fecho. Então, Ah, Jonathan, tá. Sim, sim. Foi mal, perdão. o Perdão, tá tudo fecho é o certo. certo. Beleza, agora vamos passar para o C, que é mais legal. É que eu demorei, que na minha cabeça que tá 0,2, união 1. Não Não, precisa. claro, isso. Tá, agora vamos passar o C, que é mais legal, tá? Fudeu. Não, porra, é legal Então, isso aí. o C, ele parece difícil, mas acho que ele é mais fácil do que os outros, se for pensar no interior, né? Então, quem é o interior? É o próprio conjunto que está ali, porque o 1 faz parte e o 0 também. Tá, Se eu pegar esse intervalo. mas é a interseção com os racionais. A gente pode até Então, pensar o seguinte, talvez seja mais fácil, esquece o 0,1, pensa só nos racionais. Quem é o interior dos racionais? Vão ser todos os números racionais naquele intervalo ali, né? todos É racionais naquele vazio? intervalo. É Hã? um intervalo racional, né? É o Isso. vazio? Rodrigo, quem É o- falou? Eu Por que foi. você acha que é o vazio? Porque a gente tem, entre os racionais a gente consegue intervalos que não estão no conjunto, né? Há bolas que não estão no conjunto. Dentro da bola você consegue, tem elementos que não estão no conjunto. Isso. E aí, pessoal, fez certo isso? Não entendi. Olha Mas assim, só, calma aí. É porque Entre o dois raio é números reais real. O qualquer, raio é real. A gente está esquecendo disso.
Sim, mas calma aí, entre dois números reais quaisquer, né? Tem infinitos racionais e infinitos irracionais também, né? Isso. Então, Então, qualquer bola que você pegar, ali vai ter infinitos racionais ali também. Então vai ter interseção, né? isso, mas O para problema ser é estar interior não contido, tem né? tem que estar contido, não tem que ter interseção. Tem interseção é Ah, fecho. tá, entendi. Verdade. Então é vazio. Por quê? Porque qualquer bola que você pegar vai ter um irracional lá dentro. Entendeu? Então você não tem nenhuma bola inteiramente contida nos racionais. Beleza, É como se a pessoal? gente tivesse só os pontos separados, não tem nenhuma. Tá, entendi. Se a gente for tentar pegar uma bola qualquer, não vai ter um raio ali, porque os racionais estão todos separados, é isso? É, não estão bem separados, mas entre eles tem Sempre, irracionais. sempre vai ter alguém, Eles sim, que estão não é racional. entremeados, né, com os irracionais, Se certo? for pegar uma bola ali, vai pegar nesse racional. Exatamente. Entendi. Isso. Mais uma vez eu estou enxergando a densidade dos reais. Exatamente, isso. Eu sabe, falei, todas as aulas eu falo a mesma coisa, parece que eu não tenho mais argumento. Isso. Então, no caso, o interior dos racionais é vazio. E isso por causa, no caso, da densidade dos irracionais. Porque dentro de qualquer bola tem um irracional. Você não tem nenhuma bola que tenha só racionais, porque você teria que ter uma bola contida nos racionais. Certo? Beleza? Então, o interior dos racionais é vazio. E o fecho dos racionais é o quê? Aquele 0,1 interseção não tem nenhum papel, tá? Só para confundir. Vamos pensar no o quente é os racionais só. É o próprio Racionais, né? Não. Não? Vai ser o próprio Eu não conjunto, sei. não? Eu pensei nisso O, também. o fecho. Pensa os racionais como um todo. Calma aí, qualquer bola que você pegar, de qualquer tamanho, sempre vai ter uma interseção com aquele conjunto ali, porque em qualquer Isso. bola sempre vai ter um racional. Sim. Mas para Exatamente. qualquer elemento ali, né? Se E se você você pegar qualquer pegar um, bola. e se você pegar um irracional, qualquer bola de centro nos irracionais, vai Também, acontecer né? também. Então, quem é o fecho? O próprio Reais. conjunto, né? Os reais. Verdade, é. Verdade. Exatamente. Então, isso aqui, ó. Espera aí. Certo? No caso, ficou isso aí porque eu peguei só dentro do intervalo, tá? Mas se eu pegar sem essa interseção, se eu pegasse os racionais, o fecho seria os reais. Tranquilo? Por quê? Porque... Isso, porque se eu pegar qualquer bola de centro num irracional, agora eu estou usando a densidade dos racionais, tá? Qualquer bola de centro num irracional vai ter um racional lá dentro. Então, qualquer irracional é aderente aos racionais. Beleza, pessoal? Tá na boa? Certo? Alguma dúvida? Beleza? Tá de boa, pessoal? E repara, Eu tô olhando os outros agora. tá, e repara, só mais uma observação. É... A mesma coisa acontece com os irracionais, tá certo? O interior dos irracionais é vazio, porque não tem nenhuma bola que tenha apenas números irracionais, porque qualquer bola vai ter um racional lá dentro. Tá legal? Certo? E o fecho dos irracionais também são os reais. Tranquilo? Tá na boa? Beleza? Tá, pessoal? Fez sentido isso aí?
Isso é como o Rodrigo falou agora há pouco. Isso tudo o que tem a ver com a propriedade de densidade, né? Porque você não consegue, no fundo, tudo isso que a gente está falando tem a ver com o seguinte: você não consegue nenhum intervalinho, né? Ou seja, nenhuma bola que tenha ou só racionais ou só irracionais. Toda bola tem racionais e irracionais. Então, um está entremeado no outro. Então, por isso que o interior é sempre vazio, você não consegue isolar, e o fecho é sempre os racionais, porque eles são densos. Os dois são densos, tá? Tranquilo? Na verdade, essa é a definição mais genérica de densidade. A gente diz que um conjunto A é denso em B se o fecho de A contém B. Tá legal? Porque a gente definiu como estar entre. Mas a ideia de estar entre precisa de ordem. Tranquilo? Então, por exemplo, como é que a gente definiria densidade em R2, que não tem ordem, ou nos complexos? É com essa ideia de fecho. Beleza? Enfim. Vou logo dar spoiler. O D e o E são iguais, tá? Esse zero não faz a menor diferença, tá? É só para pegadinha mesmo. Então, qual é o interior do aquele conjunto ali D? Eles são todos racionais também, né? Então vai ser vazio de novo? Sim. O interior vai ser vazio. E o fecho? Intervalo de 0 a infinito? Não. Porque o fecho tem Calma que aí. pensar. Você tem que pensar. O fecho tem que pensar o seguinte, ó. Os próprios pontos pertencentes ao conjunto, acho que esse aí ajuda a fazer um desenho, tá? Desenha aí o intervalinho 0, 1, aí põe 1, meio, 1 terço, etc. Só até 1/4 acho que já dá para ver. Mas enfim, você tem que pensar o seguinte: os próprios pontos pertencentes ao conjunto já pertencem ao seu fecho, tá? Beleza? Intervalo 0, 1? Não, assim, o ponto. É, o ponto 1. Tá. Agora Sim. você tem que pensar o seguinte: quem são os pontos que não pertencem ao conjunto, mas estão no fecho, que são aderentes? Se você pegar, por exemplo, o ponto 2 terços, ele não é aderente a esse conjunto. Concorda? Porque o 2 terços está entre o quê? Está entre 1 meio e 1, não é isso? Faça um desenho enquanto eu estou falando, que eu não sei desenhar aqui nesse negócio. Nossa, eu falei de 0 a infinito porque eu pensei no gráfico dessa função, só que com Não, mas domínio real. Por isso que eu pensei só que é só natural que vai entrar ali, né? entendi, mas não é o gráfico, é o conjunto Não, na não, sim, reta. sim, sim. É isso que você tem que pensar, Então eu entendeu? troquei a imagem do que eu tava. Isso, exatamente, mas beleza. Certo? Então, repara, o ponto 2, 3, o 2, 3 não, aí. Você falou gráfico, eu confundi agora. O ponto 2 terços, todo mundo concorda que não é aderente a esse conjunto? Sim. Então o intervalo é o 0, meio. Mas você pode pegar um outro lá, sei lá. É, É porque se eu tiver assim, entendi já o que você tá 3 falando. décimos também não é Não dá. aderente. Sim, sim. Porque qualquer ponto que eu colocar ali no intervalo ali entre 0 e 1, eu vou conseguir uma bola que não seja 1 sobre n, eu consegui uma bola que não tenha nenhum ponto na forma 1 sobre n, concorda? Sim. Só tem um ponto que não está nesse conjunto e é aderente a ele. Quem é? 0. Isso. Porque zero, exatamente como essa sequência converge para zero, qualquer bola com centro no zero vai ter um elemento da sequência, concorda? Mas isso só acontece no zero. Tá legal? Beleza? Todo mundo viu isso? Sim? Sim. Tá. Deixa eu ver aqui quais são as próximas coisas. Certo, beleza. Tranquilo?
Tá de boa isso aí mesmo, pessoal? Esse item D e esse item E. E o item E, o fato do zero estar ali não faz diferença nenhuma, tá? É a mesma coisa. Certo? Eu tenho uma dúvida com o que você falou, que é o fato de que a sequência converge para o zero. Isso vai ser um fator determinante para os próximos casos também? Sempre que você tiver uma sequência, o limite dessa sequência é aderente ao conjunto dos seus termos. Beleza. Beleza, pessoal? Isso aí? Tranquilo? Que no caso do zero, o zero é o limite, tá? Porque justamente a definição de limite é essa. Para todo epsilon vai ter um termo da sequência ali dentro. Beleza? Tranquilo? Posso continuar? Bom, agora eu vou colocar só um teorema aqui que vai ser útil para falar de pontos aderentes e que eu acho que ele é intuitivo também. E aí a gente vai ver a definição de aberto e fechado, tá? Certo? De conjunto aberto e conjunto fechado. Esse teorema aí, né, ele diz que só uma coisa, tá tudo anunciado com espaço métrico aí, né? Porque eu fiz isso exatamente para destacar que as demonstrações são exatamente iguais, porque todas essas demonstrações só dependem da noção de distância, tranquilo? Mas se vocês preferirem, por razões psicológicas, onde está escrito espaço métrico ali, vocês podem colocar R. Beleza? Certo? Alguma dúvida? Tá. Então, esse teorema ele diz o seguinte: tem a ver com isso que eu acabei de falar, tá? Respondendo a pergunta do Rodrigo. Um ponto é aderente se e somente se tem uma sequência de elementos dentro do conjunto se aproximando do ponto. Tá beleza? Certo? Então, o ponto aderente ele pode não pertencer ao conjunto, mas eu consigo tipo uma sequência dentro do conjunto, que é isso, ele está na fronteira. Aí eu consigo uma sequência dentro dele se aproximando do conjunto. Beleza? Aí eu acho que esse teorema aí a demonstração ajuda a entender essa ideia. Nem sempre isso acontece, a demonstração ajuda a entender o enunciado do teorema. Então, olha só. No caso, eu estou fazendo a volta primeiro, tá? Que a volta é mais fácil, assim, digamos. Então, a volta é que existe uma sequência. Por que a volta é mais fácil? Depois que eu vou acabar de projetar a demonstração, vou voltar a falar sobre isso. Porque reparem só, a volta, a existência da sequência está na hipótese. Tá legal? Beleza? Na ida, a existência da sequência está na tese. Então, na ida, eu tenho que construir a sequência. Tá beleza? Certo? Então, a volta, ela é só assim, verificar que aquilo ali satisfaz uma propriedade. A ida é construtiva. Então, isso que faz a volta mais fácil. Alguma dúvida? Fez sentido isso? Tá. Então, olha só. A hipótese é que existe uma sequência convergindo para um ponto, para esse A aqui. E eu tenho que demonstrar que esse A é ponto aderente, tá? Então eu vou pegar um epsilon maior do que zero. Lembrando que a minha tese é demonstrar que esse A é ponto aderente, tá legal? Certo? Como é que eu demonstro que um ponto é ponto? Qual é a definição de ponto aderente? Toda bola de centro naquele ponto intercepta o conjunto. Concorda? Beleza? Mas no caso desse teorema aí, isso vai vir direto da definição de convergência, certo?
Porque, olha só, eu tenho por hipótese que a sequência é convergente. Então, vai existir um N0 pertencente a N, tal que N maior ou igual que N0 implica Xn pertencente à bola de raio A. Tá legal? Que isso que foi aquilo que eu enunciei agora há pouco, que é o enunciado da definição de convergência com bolas. Alguma dúvida? Beleza? Alguma dúvida, pessoal, nisso aí? Certo? Pronto, então acabou a ida, né? Porque com isso aí, se eu tenho Xn pertencente à bola, certo? Eu já estou dizendo que a interseção do... E essa sequência está dentro do conjunto X, tá? Então eu já tenho que a interseção da bola de centro A e raio epsilon com o conjunto X é diferente de vazio para todo epsilon. Então, isso é a definição de ponto aderente. Alguma dúvida? Certo? A definição de ponto aderente ao conjunto é que, exatamente o que está escrito aí, que toda bola de centro no conjunto, no ponto, tem que interceptar o conjunto. Tá beleza? Pronto. Agora, a volta. A hipótese é que A pertence ao fecho. Tá? E eu quero mostrar que existe uma sequência. Tranquilo? Certo? Que existe uma sequência convergindo a A de elementos dentro do conjunto. Tá beleza? Certo? Agora, se A pertence ao fecho, eu sei que... Qual é a hipótese é que A pertence ao fecho, tá? E qual é a definição, ou seja, em outras palavras, que A é um ponto aderente. Tranquilo? Tá? Qual é a definição de ponto aderente? Que toda bola de centro em A intercepta o conjunto. Para toda bola de centro em A, de raio epsilon, a interseção com o conjunto é diferente de vazio, tá certo? Beleza? Tranquilo? Então, o pulo do gato que eu tenho que fazer aí é discretizar essa bola. Porque eu vou pegar isso, porque eu tenho que construir uma sequência, tá certo? Tá? Então, essa propriedade, por hipótese, que como a hipótese é A é aderente ao conjunto, então, essa propriedade vale para todo epsilon. Tá tranquilo? Se ela vale para todo epsilon, eu posso selecionar alguns epsilons só. Então, eu vou pegar epsilon igual a 1 sobre n, por exemplo. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que, por hipótese, para todo n pertencente a n, a bola de centro A e raio 1 sobre n, interseção com conjunto X, é diferente de vazio, concorda? Tá? Então, como a hipótese é que A é aderente a X, isso aqui aconteceria para todo epsilon maior do que zero. Então, eu estou pegando isso para o caso particular dos épsilons iguais a 1 sobre n. Beleza? Certo? E aí, eu posso dizer que para cada n, como essas interseções ali são diferentes de vazio para todo n, eu posso dizer que para cada n existe um elemento pertencente ao conjunto X e também pertencente à bola. Ou seja, para cada n, existe um elemento pertencente a X cuja distância até A é menor do que 1 sobre n. Tá legal? Certo? Tá tranquilo? Agora,
Assim eu estou construindo uma sequência, porque eu estou pegando para cada n existe um xn. Tá, beleza? E essa sequência está dentro do conjunto, porque pertence ali ao x, certo? E se eu digo que a distância de xn até a é menor do que 1 sobre n, eu vou dizer, quando n tende a infinito, esse 1 sobre n tende a zero. Então, a distância de xn até a vai tender a zero. Então, xn converge a a, que era o que eu queria demonstrar. Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo? Certo? Eu não sei se eu concordo muito com a sua ideia inicial de que a demonstração ajuda mais a enxergar Ah, tá. o teorema, porque Uhum. para mim o teorema era mais simples do que ele é. Com a demonstração ele ficou muito mais forte do que ele aparentava antes, eu acho. Entendi. Talvez a ida, É, isso. que a volta é mais difícil, eu acho. Sim. Enfim. Mas só uma observação sobre a volta, antes de eu comentar isso. Aquele 1 sobre n não precisa ser 1 sobre n, é qualquer coisa convergindo a zero, tá legal? Poderia ser 2 elevado a menos n ali. Tranquilo? Porque o que eu quero dizer é que eu quero colocar aquela distância de xn até a menor que alguma coisa que tende a zero. Porque aí eu faço a distância tender a zero, portanto, xn tende a, tá legal? Enfim, mas isso que o Rodrigo falou é interessante, porque a volta, eu acho que ela é isso, ela é construtiva, né? Você tem que construir uma coisa. Mas o que o teorema diz, assim, o que o enunciado do teorema diz é o seguinte: eu acho que a ideia de ponto aderente que é legal assim ter na cabeça é como o nome está dizendo mesmo, é estar colado. O ponto aderente é que está colado do conjunto. Tranquilo? Certo? Então pensa no conjunto aqui. Se o ponto pode ser aquela elipse que estava nos slides anteriores. O ponto aderente está na fronteira, beleza? Então eu posso ir construindo uma sequência de dentro do conjunto que vai se aproximando daquele ponto. Tá legal? Se ele está colado, eu sempre posso me aproximar dele por dentro do conjunto, entendeu? Então essa é a ideia, de que existe uma sequência contida no conjunto que tende àquele ponto. Fez sentido agora? Como se fosse um vácuo, né? É. Beleza? Tranquilo, pessoal? Tá de boa? Boa. Tá. Então agora para acabar eu vou só mostrar a definição de conjunto aberto e conjunto fechado, que são muito simples, tá? Quer dizer, e a gente já mais ou menos falou sobre ela. Um conjunto aberto é quando ele é igual ao seu próprio interior. Tá beleza? Certo? Então, é um intervalo aberto, ele é igual ao seu próprio interior. Tranquilo? Ou aquela elipse com a fronteira pontilhada. Tá legal? Ele é igual ao seu próprio interior. E um conjunto fechado é que ele é igual ao seu próprio fecho. Tranquilo? Então, um intervalo fechado é um conjunto fechado. Tá legal? Tranquilo? Certo? Ou aquela elipse desenhada com a fronteira cheia é um conjunto fechado. Fez sentido isso? Tá de boa? Certo? Então, o conjunto aberto é aquele que todos os seus pontos são interiores, porque os pontos de fronteira não pertencem ao conjunto, porque a fronteira... Então, o conjunto aberto é que a fronteira está fora do conjunto. Tranquilo? Certo? A fronteira está contida no complementar do conjunto. Tá legal? Não tem nenhum ponto de fronteira que pertença ao conjunto. Alguma dúvida nisso? E o conjunto fechado é aquele que a fronteira está toda dentro dele. A fronteira está contida no conjunto. Na aula que vem a gente vai definir fronteira. Eu estou falando de fronteira sem definir, tá?
Mas pode pensar intuitivamente a fronteira como bordo, tranquilo? Como contorno mesmo do conjunto. Então, o conjunto fechado é aquele que todos os pontos de aderência pertencem ao conjunto, tá certo? Beleza? Então, a fronteira, né? Então, o conjunto aberto é que a fronteira está fora do conjunto, no sentido de que a fronteira não está contida, nenhum ponto de fronteira está no conjunto, tá? Então, a fronteira está contida no complementar. E o conjunto fechado, a fronteira está contida no conjunto. Beleza? Fez sentido isso? Tranquilo? Tá? Então, eu falei assim, ó. A gente sabe que para qualquer conjunto, o interior está sempre contido no conjunto, certo? O conjunto é aberto se o conjunto também estiver contido no seu interior. Beleza? Tá? Porque para qualquer conjunto, seja ele aberto, fechado ou não, tranquilo? O interior está contido no conjunto. Se o conjunto estiver contido no interior, eu digo que ele é aberto. Ou seja, se todo ponto do conjunto for interior, certo? Conjunto fechado, eu sei que, de forma geral, para qualquer conjunto, o conjunto está contido no seu fecho. Se o fecho também estiver contido no conjunto, eles vão ser iguais, aí eu digo que ele é fechado. Ou seja, o conjunto fechado é aquele que todos os pontos de aderência pertencem ao conjunto. Tranquilo? A fronteira está dentro do conjunto. Beleza? Está tudo encaixando ou não? Tá de boa? Sim, sim, essas definições eu acho que depois que a gente refletiu já sobre ponto aderente e tal, fica mais fácil de entender. Sim, exatamente. Beleza? Bom, agora só algumas observações rápidas antes de acabar a aula. Que é o seguinte, alguma pergunta até aqui? Tá. Que é o seguinte, sobretudo, aberto não é o contrário de fechado, tá? No seguinte sentido, se um conjunto não é aberto, não quer dizer que ele seja fechado. Tá beleza? Um conjunto pode ser nem aberto nem fechado. Tá tranquilo? Por exemplo, segundo essas definições aí, se eu tenho aquilo que, esse que eu botei aí no chat, que eu chamo, às vezes, na educação básica, de intervalo semi-aberto, né? Beleza? Esse, segundo essas definições topológicas, ele não é nem aberto nem fechado. Tá beleza? Tá? Então, um conjunto pode não ser nem aberto nem fechado. Esse é um erro comum quando a gente vai demonstrar coisa em topologia, que é assim, vai demonstrar por absurdo. Aí suponha que o conjunto não seja aberto. Então ele é fechado. Você não pode assumir isso, tá? Então, aberto não é o contrário de fechado. Tá de boa isso? Tá? Então, como eu falei aí, o conjunto pode ser nem aberto nem fechado. Concorda? Esse aí estão percebendo por quê? Que ele não é nem aberto nem fechado. Porque para ele ser aberto, ele tem que ser igual ao seu interior. Para ele ser fechado, ele tem que ser igual ao seu fecho. Ele não é igual nem ao interior nem ao fecho. Então ele não é nem aberto nem fechado. Beleza? Certo? Tranquilo? Além disso, o conjunto pode ser aberto e fechado ao mesmo tempo. Só que na reta só tem dois. Adivinha quais são? Conjuntos que são abertos e fechados ao mesmo tempo. Alguém arrisca? Em outros espaços métricos, você pode ter outros conjuntos que são abertos e fechados ao mesmo tempo, em outras estruturas topológicas, tá? Mas na reta, a gente até pode ver exemplos aqui, que não é nem tão difícil, mas na reta só tem dois subconjuntos que são abertos e fechados ao mesmo tempo. Falando isso, ninguém, assim, quais são os dois subconjuntos mais, assim, básicos? O subconjunto próprio e o conjunto das partes?
Não, o conjunto das partes já vai para outro lugar. Tá, então aí o segundo chute seria o conjunto vazio. Conjunto vazio é um deles. O conjunto vazio é aberto e fechado ao mesmo tempo. Ele é aberto e fechado por vacuidade, tá? Sim, E quem é o outro que é aberto e fechado ao mesmo tempo? o próprio R. O próprio R. Sim. Beleza? Na verdade, a gente pode mostrar, assim, de forma bem imediata, que em qualquer espaço métrico sempre vai acontecer de vazio e o espaço todo são abertos e fechados ao mesmo tempo. Tá legal? Agora, existem espaços métricos que têm outros conjuntos que são abertos e fechados. Não é o caso de R, tá? R é só vazio e espaço todo. Beleza? Em resumo, o conjunto pode ser nem aberto nem fechado e pode ser aberto e fechado ao mesmo tempo. Tá legal? Certo? Ok? Entretanto, existe uma relação entre conjuntos abertos e fechados. Tá legal? Que não é essa. Se ele não é aberto, então ele é fechado. Mas existe uma relação entre conjuntos abertos e fechados. Tá legal? Que é o que eu vou mostrar agora. Aí tem só esse lema aqui, que eu não vou nem voltar a isso, tá? Que isso é chato. Que isso aqui é uma coisa que a gente vai precisar. É só para demonstrar o seguinte, que uma bola é um conjunto aberto, tá? Ou seja, que é uma coisa que basicamente usa desigualdade triangular, depois vocês veem aqui, mas é dizer que uma bola se encaixa nessa definição de aberto, beleza? É um lema técnico que a gente vai precisar para demonstrar coisas aí, tranquilo? Enfim. Mas a relação que a gente vai demonstrar na aula que vem entre conjuntos abertos e fechados é essa aqui, tá? Não é verdade que um conjunto, como eu disse, se ele não é aberto, então ele é fechado. Não é verdade, tá? Pelo que eu acabei de falar. Mas a relação entre aberto e fechado que existe é que um conjunto é aberto se e somente se o seu complementar é fechado. Tranquilo? Certo? E a gente vai demonstrar isso na aula que vem, e isso dá para entender na aula que vem, eu vou definir fronteira e as coisas vão se encaixar também melhor, tá? Isso dá para entender a partir da ideia de fronteira, certo? Por quê? Um conjunto e o seu complementar têm a mesma fronteira. Tá legal? Então, se o conjunto é aberto, a fronteira está contida no complementar. Então, o complementar é fechado. E vice-versa. Beleza? Um pouco isso. E aí, pessoal? Acabou. Qual é o parecer dessa aula? Tá de boa? Muita informação? É assim, tem muito nome, né? De agora em diante vai ser bastante informação, né? Foi Acho que babado. vai começar a ficar cada vez mais... Mas assim, continuidade já não é tanto assim, porque isso aqui tem muito nome, é isso que eu quero dizer. Érica. A conexão dela tá ruim hoje. Tá. Mas que foi Ela não me babado. respondeu também quando eu comecei. Deve estar com atraso. Foi o que? Babado? É isso que ela falou? Foi. Tá com atraso. Espero que seja uma coisa boa isso. Tá. Então, pessoal, mais alguém quer falar? Tá, foi de boa isso hoje? Tranquilo. Então, show. Então, recapitulando, terça-feira que vem é presencial, tranquilo? Depois da prova. Quinta-feira que vem é online. Em janeiro, tudo presencial. Tá. Isso é para conciliar com a aula do Thiago, tá? Pedro. Vitor, só não sei se eu perdi alguma informação, mas você chegou já a começar a agendar aquelas conversas sobre a P1? Não. Tá. Vamos agendar semana que vem. Que nas últimas semanas eu não tive um segundo livre. Tá. Não, só para ver Na verdade, se alguém quiser fazer alguma coisa, eu não Não, tinha visto eu vou alguma mandar. coisa. Eu vou mandar a mensagem. Nem eu olhei as P1 ainda. Mas, enfim. Se alguém quiser fazer no fim de semana, eu topo, tá? Só não quero, assim, todo mundo no fim de semana, para eu ter algum fim de semana. Tá bom. Mas se for algumas pessoas, pode ser, tá? Mas, enfim, eu vou mandar lá um Google Forms.
Beleza. Pra vocês escolherem os horários. Beleza? Então, valeu. Tchau, gente. Até semana que vem. Ou Valeu, até amanhã. gente. Valeu, Até amanhã. prof. Tchau, gente. Tchau, bom fim de Até. semana. Tchau, tchau. Até mais. Idem.